E eu convido, então, o Denis Silva, que é secretário executivo dos comitês PCJ e técnico da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, para que faça aí a condução deste painel. Bom dia a todos. Bom dia, Soraya, demais organizadores aqui do evento. É uma grande honra aqui a participar dessa mediação com relação ao setor que mais utiliza água, né, em nosso país e também no mundo. Então, a gente se sente bastante honrado, nós aqui dos comitês PCJ, tá? E eu gostaria aqui, né, antes de começar a- o nosso painel, que muitos dos senhores aqui devem ter utilizado o veículo, o transporte aéreo para chegar aqui no evento. E para aqueles, principalmente aqueles que vêm de São Paulo ou vêm de grandes centros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Vocês devem ter observado a quantidade de pessoas, né, de moradias, enfim, a quantidade de gente que quando você está decolando ali e a quantidade de pessoas, a quantidade de lixo que deve ser produzido, a quantidade de efluentes, a quantidade de água que é necessário, e agora nesse painel, a quantidade de alimentos, energia, fibra, né? Então, a gente tem um grande desafio aqui no painel de hoje, que é discutir alternativas aí, uma nova forma de conduzir a agricultura e principalmente como que a gente vai tratar a questão da irrigação como um grande alavancador aí da nossa produção de uma forma sustentável, sem depauperar os nossos recursos naturais e, consequentemente, a qualidade dos nossos recursos hídricos. Então, para esse momento aqui, eu solicito para comparecer aqui ao painel Rodrigo Rajar, gerente-geral do IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Tá. Pessoal, antes que alguém saia, alguém esqueceu um celular rosa aí, que por favor aqui, uma capinha rosa, por favor, caso alguém sinta falta aqui, vai ficar com a Soraya. Tá? Convido agora Larissa Oliveira Rego, diretora do Departamento de Irrigação do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, para compor aqui a nossa mesa, por favor. A seguir, Davi Schmidt, presidente da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA. E Vitório Alves Freitas, diretor de Infraestrutura da Emater de Minas Gerais, por favor. E antes da gente iniciar aqui o nosso painel, eu vou pedir para os senhores tomarem assento, tá? E eu vou fazer uma pequena alteração aqui, fazer uma pequena inversão aqui, devido ao voo do senhor Vitório, que vai sair agora meio-dia e meia. Eu vou pedir para que ele comece a apresentação, tá? A gente vai fazer um esforço hercúleo aqui para a gente acabar até o meio-dia, tá? Então a gente faz a inversão. Vitório, você tem a palavra agora para a apresentação, por favor. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse bate-papo, né? Mais uma vez, prazer estar com vocês na mesa e compor esse evento tão importante para o Brasil.
Eu vou ser um pouco breve, mas tocar alguns assuntos estratégicos. Água e agricultura, né? Então, produção de alimentos, né? O que mais consome água no mundo. E o Brasil não é diferente também, mas principalmente no mundo. Aí nós temos algumas questões da importância disso, né? Então, 97,5% da água salgada que nós temos no planeta, 117 litros dia per capita, né, pessoas, mas aí nós temos algumas questões muito importantes na questão da água. Nós temos a irrigação, que é crucial, né, para a produção de alimentos. A produção, e aí nesse cenário nós chegamos à necessidade em torno de 325 litros de água para produzir 1 quilo de alimento, quando a gente fala em produção vegetal, né? E aí, quando a gente fala no manejo de animais, a proteína animal, produção da proteína animal, para 1 quilo de carne bovina, nós chegamos a ter a necessidade de 15 mil litros de água no ciclo como um todo. Então, precisa entender a importância da água na produção agropecuária. E aí nós temos ainda outras atividades que demandam água. Então, água e alimento não tem como viver dissociado. Para produzir alimento, nós precisamos de água. E aí nós temos a limpeza, a preparação do solo, diversas limpezas de equipamentos, tudo isso então é fundamental a produção da água. E essa água, nós temos a água que produz alimentos, muitas vezes ela fica invisível para a sociedade. Muitas vezes as pessoas, a sociedade como um todo, não percebe, não sabe a quantidade, o volume de água que se gasta para produzir 1 quilo de alimento, para produzir uma proteína animal, para produzir qualquer outro produto. A gente percebe aquilo que nós estamos usando, aquele consumo humano, aquele que a gente usa no dia a dia, nos afazeres do dia a dia. Mas o que produz na produção de alimento, ela fica despercebida, imperceptível. Nem todo mundo sabe disso, é a importância. E aí, por ser um das maiores consumidoras, nós temos impactos. E esses impactos precisam ser trabalhados. Precisam trabalhar, e são os principais desafios que nós precisamos trabalhar. Tá? É a água, a produção de alimento e a sustentabilidade no dia a dia. E aí nós temos o Brasil, apesar da água ser a produção agrícola ser o que mais consome água no mundo, o setor agropecuário, mas no Brasil nós temos uma produção sequeira, apesar do Brasil estar como um dos grandes produtores globais de alimento, mas a maior parte nossa é produção de sequeiro, que nós temos produzido. E aí nós vamos, aqui a FAO diz que apenas 2,6% da área irrigada global, que o Brasil representa apenas 2,6% de toda a área global irrigada no planeta. Apesar de nós sermos a grande bacia hidrográfica de água doce do planeta. Tá? Mas tem esse crescimento, então temos cerca de 12% dessa água, são dados da FAO. E aí nós temos alguns pontos muito estratégicos, né? A área irrigada, quando a gente fala aqui, eu vou falar mais de pivô central aqui, quando você fala dessa área irrigada no mapa. Então, quando a gente fala em área irrigada, o Cerrado brasileiro, ele tem 72,1% da área irrigada que pivô central está no Cerrado brasileiro. E aí nós temos aí 10% que está ali na Mata Atlântica, nós temos 8,7% nos Pampas e 5,4% ali na Caatinga e 3,7% na Amazonas. Então, o Pantanal é que não tem área irrigada, pivô, no Brasil. E aí nós vamos tocar alguns pontos. Eu já até toquei, né? Apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, mas está baseado em sistema de sequeiro. Então, vocês perceberam que a grande área produtora, mas nós temos pouca área irrigada se discutirmos em termos da extensão territorial, a área produtiva que o Brasil tem. Então, nós temos, em termos, juntando todos os sistemas de irrigação no Brasil, isso é dado do Daniel Guimarães, da Embrapa Milho e Sorgo, uma pesquisa que ele fez, né?
nós temos 9,2 bilhões de hectares irrigados no Brasil. Aí nós estamos falando, porque aí nós falamos 2,2 bilhões, que era pivô central. Aqui nós estamos 9,2 milhões, nós estamos falando de todos os sistemas irrigados que nós temos no Brasil. Mas isso é 3 vezes menor que os Estados Unidos. E 8 vezes menor que a China e a Índia. Então, precisa entender a importância que nós temos de água na produção de alimentos. E aí, em 2022, nós tínhamos pivô central, 1,92 milhão de hectares irrigados por pivô. Em 2024, nós pulamos para 2.200.960 hectares irrigados. 33.846 pivôs instalados no Brasil. Teve um acréscimo de 140.842 hectares. 3.807 pivôs centrais acrescentados em 2 anos nesse sistema. E aí, nós vamos daqui a pouco questionar por que nós estamos batendo muito nessa questão do pivô central, colocando essas questões da irrigação, porque nós vamos tocar alguns pontos estratégicos para a gente trabalhar. Minas Gerais continua liderando aí a área irrigada, seguida da Bahia, né? Passou o estado de Goiás nesses últimos 2 anos. E as principais bacias hidrográficas é Rio Paraná e Rio São Francisco. Bacia do Rio Paraná 37,7% e o Rio São Francisco 33,1%. E os municípios, maior irrigação, aí a Bahia tem um município, São Desidério, como maior área irrigada que pivô central no Brasil. Seguido Paracatu, Unaí, Minas Gerais, Cristalina, Goiás e Barreiro, na Bahia. E aqui nós vamos para os desafios. Escassez e má qualidade da água. Nós temos algumas regiões, principalmente algumas regiões propensas para a produção agrícola, nós temos essa escassez da água. Em outras regiões nós temos água de má qualidade. Contaminação de água, tem todos os sistemas. E nós vamos tentar trabalhar algumas alternativas. Aí vem. Nós vamos discutir o uso da água, mas nós temos que pensar na sustentabilidade. Nós temos que pensar na produção de alimentos, mas nós temos que sempre estar focados na sustentabilidade. Nós temos que trabalhar a gestão sustentável dos recursos hídricos. A conservação da água e dos solos. Nós vamos estar preocupados com isso. Práticas agrícolas sustentáveis. E aí nós temos também que trabalhar o melhoramento genético das plantas e dos animais. Plantas que resistam ao maior período de estiagem, menor consumo de água, animais resistentes à seca, essa questão toda para a gente trabalhar isso. Então é importante a produção de alimento, a água, está inserida no processo da evolução, da tecnologia, dos avanços tecnológicos e a genética. E aí nós temos o uso de máquinas e equipamentos adequados à realidade, ao ambiente. Muitas vezes nós importamos grandes máquinas, grandes equipamentos, trazendo para a região que não é adequado. Incorpora no solo, uso de grades pesadas, máquina pesada, o gradeamento direto da produção. Muitas vezes você compacta mais o solo e a água poderia infiltrar no solo. Ela vai embora por lixiviação, causa erosão, isso causa outros problemas. Então temos que adequar o solo e a produção de acordo com a realidade. E aí nós trabalhamos algumas práticas adequadas. Nós precisamos trabalhar a produção de alimento, mas nós temos que preocupar em produzir água. Em manter essa água, a água que vem da chuva, a mesma água, nós temos que, quando eu falo produzir, é armazenar essa água. Com prática adequada, sustentabilidade, as barraginhas, para você alimentar o lençol freático, para você ter água para o consumo, para a sedentação de animais, para a produção agrícola. E aí nós temos também que fazer o cercamento de nascentes, proteção, mata ciliar, de topo, fundamental. E aí nós
Já estou encerrando, né? Meu tempo ali tá. Quando nós discutimos as questões das máquinas e equipamentos adequados à realidade. Muitas vezes nós temos que trabalhar com descompactador de solo. A tecnologia é fundamental. Nós temos que trabalhar com sistemas eficientes. Que faça gestão eficiente da produção, do desenvolvimento e toda a cadeia produtiva, processo produtivo. Eu gosto muito de usar esse termo cadeia, não. Eu falo processo produtivo como um todo. Ele tem que estar inserido no processo da tecnologia. Nós temos que ter sistemas de irrigação localizados, onde trabalha a economia de energia, de água, a sustentabilidade. Aí nós estamos falando de microaspersão, gotejamentos, sistema localizado para a irrigação e a produção agrícola. E aí, para fechar, hoje nós estamos lá em Minas Gerais, com a diretora de infraestrutura da Emater. O governo de Minas, nós temos um programa, Marcelo colocou, como tem, nós temos uma parceria lá com a IGAN, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós trabalhamos juntos, né? Nós temos um sistema hoje, o governo de Minas está lançando, já está trabalhando, já está indo para o segundo ano, um sistema chamado Irriga Minas, onde eu venho trabalhando com esses 2 anos, a meta é distribuir 20 mil kits de irrigação, o gotejamento, para os pequenos produtores, agricultores familiares. São kits de 500 metros e de 1.000 metros quadrados. Para hortaliça, horticultura, 500 metros. Para fruticultura, 1.000 metros quadrados. Muitas vezes a gente fala assim, isso não significa nada. Significa muito, porque você distribui renda, desenvolvimento, leva direto focado no agricultor familiar, que a mão de obra é dele, para sustentabilidade local, uma renda local, onde essa produção dele, ele ainda fornece ela para a merenda escolar, PA, onde gera emprego, gera renda e gera sustentabilidade. Esse tipo de política nós precisamos trabalhar e desenvolver no Brasil como um todo. É isso que eu queria colocar para vocês e agradecer e colocar à disposição e agradecer a todos vocês mais uma vez estar aqui com vocês e conte conosco lá em Minas Gerais. Obrigado, valeu. Denis, obrigado por tudo. Obrigado, Vitório. O Vitório deixou aqui bem explícito, né, a água como o principal insumo do processo produtivo aí, e o potencial da irrigação para levar o processo produtivo em si, né, mas a gente sempre tem que considerar que ela tem que ser feita de uma forma sustentável, de uma forma responsável e destacando principalmente a adoção das boas práticas agropecuárias. Não dá para você dissociar uma tecnologia da outra, né? Então a gente tem que trabalhar o sistema como um todo. Então, Vitório, muito obrigado aí pela apresentação. Eu vi que você tem um voo agora, 12h30, então fique à vontade se que precisar sair, tá? Por favor, fique à vontade aí. E dentro desse escopo de boas práticas agropecuárias, eu queria agora chamar o Rodrigo Rajar para fazer uma breve apresentação sobre agricultura regenerativa. Talvez, Rajar, seja a nova forma da gente abordar a agricultura em nosso país. Então, por favor, tem a palavra. Espero que sim, né? Vamos lá. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem aí? Se vocês puderem colocar, eu queria aproveitar e fazer 2 manifestações anteriormente à apresentação. A primeira com relação ao apoio à Agência Nacional de Águas quanto ao contingenciamento de recursos. É importante, né? Esse tema está sendo trabalhado aqui, mas eu estou reforçando pela necessidade da manutenção, especialmente com relação aos comitês. Faço aqui um pedido que todos manifestem, levem para as bases e que subam também, especialmente para o Congresso. A segunda coisa, já está aqui, se quiser tirar essa outra linha, a segunda coisa é com relação à agricultura e água, né? Eu sou da base da água, tive na coordenação do Fórum Nacional, estou vendo aqui vários parceiros do Fórum Nacional, a quem eu agradeço também a parceria nesse tempo todo, e acabei migrando para a agricultura, né? E outros tantos parceiros, o Denis aqui, o Demarque,
Elia também, que é da área de cana, parceiro, muito importante, outras prefeituras, enfim. E a gente não conseguia colocar o tema agricultura dentro do tema água. O tema água é muito forte, outorga, saneamento, enfim, e a agricultura ficava um pouco à mercê, né, deles. E aí o Denis assumiu a secretaria executiva do PCJ e a gente veio trazendo aqui tal. Está aqui também o André Navarro. E já no ano passado, Vitório esteve lá com a gente no Encontro Nacional de Agricultura Sustentável em Maringá, em dezembro, no Dia Mundial do Solo. E a Soraya e o Lupércio, e junto com o apoio da Manu também, já conseguiram agregar esse valor para esse tema. Então, o meu desejo é que mais e mais a agricultura, que é o maior consumidor e também o maior produtor de água, né, e ainda mais com um projeto tão importante que vai ser a virada de página, já demos um salto na agricultura nacional, né? Mas com a irrigação vai ser ainda mais, né? O país que pode produzir 3 safras por ano, quer dizer, essa maravilha de país, e que esse tema, então, possa ser mais recorrente aqui. Então, agradeço. Vou falar um pouquinho de agricultura regenerativa tropical. O Instituto Brasileiro é uma associação civil sem fins lucrativos, voltado para o desenvolvimento da agricultura. O tema agricultura regenerativa tropical foi um crescimento de conceitos, né? Então, antes era agroecologia, que tinha um viés político, um viés cadenciado para um lado político, e que, na verdade, não é nada disso, mas acabou sendo utilizado, depois virou agricultura sustentável, e aí, hoje já é agricultura regenerativa, e agora agregou-se o tema tropical, uma vez que a agricultura regenerativa ela tem aqui, né, no Brasil, essa visão. Está travado aqui, ó. Aí, vou voltar um. Então, o Instituto ele trabalha na área de serviço, de mercado e de educação, e aí eu vou falar um pouquinho em cada um deles, no sentido da agricultura em si, como é que a gente enxerga isso. Então, qual é o mote da agricultura regenerativa tropical? É mudar o paradigma. Não somos contra o passado a gente não muda, ele tem uma agricultura, ela tinha sua visão, e foi o que permitiu, né, esse crescimento todo. Hoje a gente entende que existem novos conhecimentos, novas práticas, novos modelos, e isso precisa de uma mudança de paradigma, buscando pela preservação e conservação dos recursos naturais. Mantém-se os mesmos princípios da segurança alimentar, mas, como dizia a Ana Primavesi, se você tiver um solo melhor, você vai ter uma planta melhor, automaticamente um alimento melhor e uma vida com mais qualidade. E essas práticas que buscam... Para onde eu aponto aqui? Então, a agricultura sempre foi essencial para a vida humana, antes por caça, por captação, né? E aí você transforma essa visão da agricultura em um modelo de negócio onde você tem um superávit, e aí você precisa crescer mais áreas, mais processos, mais indústria, né? Hoje metade da exportação brasileira por base da agricultura, estava na AgriShow, metade desse superávit é por conta do agronegócio, e a agricultura convencional, ela tem essa dependência forte de insumos, não vou falar químicos, mas vou falar insumos, até porque os biológicos também têm a sua química, né? Mas insumos industrializados. E esses desafios, especialmente pela aeração, pela dependência desses insumos, pela predominância, né, das monoculturas, tem trazido essa, vou colocar entre aspas, tá? Até para a nossa intenção aqui não é gerar nenhum desconforto com a agricultura tradicional, mas um modelo novo. Então, mas ele traz essa erosão do solo, ela traz esse empobrecimento,
E é um fato, né, talvez aqui o Ministério possa trazer o número de pastagens degradadas que existem no Brasil, né, áreas degradadas por pastagem, e que, novamente, se a gente fizer uma revolução nessas pastagens, aí eu coloco o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável em parceria, já temos com a Emater, né, já desenvolvemos projetos, também com o Estado, ali o Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola, é um grande parceiro, já está conosco, mas dessa busca pela regeneração do solo. E quando a gente fala da regeneração, nós temos, eu tenho pouco tempo aqui, nós vamos deixar o solo mais vivo, né? Menos vulnerável às questões ambientais, trazer um menor risco da saúde, trazer uma vida melhor, uma integração de lavoura, pecuária, floresta. O mercado global já entende esse tipo de agricultura para aceite, então a própria Europa hoje já não aceita mais produtos, alimentos que sejam de áreas desmatadas posterior a 2010, se eu não me engano, né? Então, assim, o mundo está mudando, os consumidores estão mudando, a nossa saúde está mudando, né? Quem sabe hoje percebe isso de maneira muito objetiva, e a gente também não está indo para um outro extremo, do extremo no sentido de zero insumos, né? A gente pensa o insumo como uma coisa necessária, uma coisa prática, né? E aí manter-se uma boa qualidade com a garantia de uma produção que garanta a segurança alimentar e também uma alternativa viável. E quando a gente faz uma agricultura que, e aí são várias ações, né, com a agricultura plantio direto, insumos biológicos, inclusive passou agora na Câmara uma lei sobre insumos em produção on-farm de bioinsumos, uma lei muito importante, onde o IBA, junto com o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, a Associação Brasileira de Remineralizadores, você consegue fazer, através desse monte de ações e pacotes em conjunto, uma diversificação de culturas, integração com animais, micro, meso e macrofauna, manejo que envolve também insumos e melhoria do solo, né? Como já falei, plantio direto, planta de cobertura, insumos biológicos, remineralizadores nacionais, quer dizer, para o produtor, esse tipo de regeneração, né? Você mostra isso e confirma isso, traz benefícios não só ambientais, mas também financeiros para os produtores. Então, aqui já falei dos micro-organismos, acabei antecipando. Então, para o meio ambiente, a gente tem a melhoria da saúde do solo, né? Isso pode ser mensurado, eu vou falar um pouquinho. A maior resiliência a eventos climáticos extremos. Aqui a gente não está dizendo que a agricultura vai ser a solução para os eventos climáticos, né? Através do solo, mas você fica mais resiliente. Se você tem um solo de melhor qualidade, você fica menos dependente, porque você tem um solo que absorve mais, como já disse o próprio Vitório, permite que a água não vá embora, que os insumos biológicos ou químicos industrializados estejam presentes e possam ser usados. Você sequestra mais carbono, como plantas de cobertura e o plantio direto, né? Conservação da biodiversidade, inclusive o Vitório comentou sobre revolvimento para o solo. Existem hoje movimentos, e a gente consegue comprovar isso através dessas plantas de cobertura, né? A conservação da biodiversidade, e aí entra a questão da água, recursos hídricos e a própria restauração do ambiente. E para o produtor, além de ser diretamente ligado ao benefício do meio ambiente, também tem a questão do aumento da qualidade dos serviços, redução de custo,
traz uma transparência para o consumidor, e eu digo que isso é um novo mercado crescente, não só nacional como internacionalmente, e aumenta a autonomia e dependência do produtor. Eu disponibilizo aqui para vocês um QR Code. Esse é um e-book gratuito, publicação do IBA com o Ian dos Santos. Quem quiser pegar aí, eu vou deixar um minutinho. O IBA tem, além desse e-book, tem outros e-books gratuitos, como ILPF, Introdução ao Crédito de Carbono. Depois pode entrar iba.agr.br. E aí eu vou trazer volta, iba.agr.br, tá bom? Lembrando que esses são gratuitos, tá? São guias online. E aí eu vou falar um pouquinho da contabilidade ambiental do solo, que na verdade é uma análise desenvolvida pelo IBA, lembrando que é uma associação civil sem fins lucrativos, então os recursos são investidos no próprio instituto. É uma mensuração anual da qualidade do solo através de parâmetros físicos, químicos e biológicos. É uma forma de validar, né, como o produtor utiliza o seu manejo, né? Os parâmetros são mais de 20 e eles são analisados de forma integrada. E aqui são todos os parâmetros que são analisados, se alguém quiser também tirar uma foto. Esses aí são todos feitos de maneira integrada, através de bases e equilíbrios. E o produtor recebe um dashboard com informações que levam o cálculo de cada parâmetro baseado, a mesma coisa, os pontos georreferenciados. Até 2023, nós estávamos fazendo em 3 estados, São Paulo, Minas e Goiás. A partir dessa temporada, a gente está em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e também no Sul. Já vou encerrar. E aí você tem por grupos de parâmetros, por pesos, por correlações, você consegue analisar muito bem. E o produtor, a partir do 2º ano, que melhora a qualidade do seu solo, do seu índice CAS, ele recebe um selo, que não é pago, é um selo pelo próprio instituto, né, que valida o selo, e esse selo ele pode ser utilizado também em embalagens e produtos, né? Esse aqui é um caso interessante, é um produtor de cachaça lá de Batatais, é uma cachaça 100% orgânica, e ela faz a CAS desde sempre, né, que é a contabilidade ambiental do solo, e o produto é 100% exportação. Então, o mercado nacional ainda não consegue enxergar, mas o mercado internacional sim. Aqui é a nossa equipe, e eu queria oferecer para vocês, cadê? Voltou um, perdi. Deixa eu colocar aqui só um. Eu queria oferecer para vocês, porque a ideia é que esse serviço, essa contabilidade ambiental do solo, ela fique à disposição da sociedade, né? Obviamente tem alguns custos envolvidos, mas é que ela fique à disposição da sociedade. E a forma como a gente entendeu de levar isso foi através de um treinamento online. Então nós criamos, esse treinamento é um custo, mas eu queria oferecer para, não sei quantas pessoas tiverem interesse aqui, 10 pessoas. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer a CAS, eu queria oferecer gratuitamente para 10 membros aqui da plenária o treinamento e habilitação da CAS, graciosamente, e aí é só mandar para o 019 99782 4262. 019, era para estar aqui na última, era para ter o endereço aqui. É o WhatsApp do IBA, e eu fico à disposição para mais informações, e agradeço novamente a Rebob por essa oportunidade de trazer a agricultura para o tema água aqui. Um grande abraço.
Bom, obrigado aí, Rodrigo Rajar, mais uma vez aí por uma brilhante apresentação. Quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa do conceito histórico, a gente tem que pensar que a agricultura, ela foi estimulada a desmatar, ela foi estimulada de uma certa forma ao manejo, né, que pouco se preocupava com a questão do meio ambiente, da parte de conservação de solo. Pelo menos na minha formação, né, formei em 2004, a gente já pautava bastante a questão da sustentabilidade, mas hoje a gente vê que é uma evolução até maior, né, porque hoje a gente tem que pensar o solo, que a gente precisa entregar a cada safra um solo melhor. Então a gente tem que regenerar o solo, a gente está entrando num outro estágio. Então é brilhante esse tipo de visão e principalmente a gente tratar o solo como organismo vivo. Então é uma coisa bastante importante que a gente tem que tratar essa questão, que a gente tem que pensar que todo solo, toda planta que a gente vê, ela tem uma metade para baixo. Então o meio ambiente não é só onde ela está exposta, onde ela está enterrada também. O sistema radicular ela é importante. E esse sistema radicular ele tem que ser sadio para que ela haja infiltração de água e qualidade de água. Então, obrigado, Ajar, mais uma vez aí, tá? E para a gente falar sobre água na irrigação, vou passar a palavra aqui só para a Larissa Oliveira Rego, diretora do Departamento de Irrigação do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Larissa, tem a palavra. Bom dia a todos. Ministério da Integração. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui a mesa, Davi, o Rodrigo, né? Excelente a apresentação aí dos meus antecessores, o Denis, pela condução. Parabenizar também a Soraya e o Lupécio por esse painel, né? O ano passado nós repetimos esse painel lá no Fórum Foz do Iguaçu, né? De suma importância, considerando que a irrigação demanda o maior número hoje de outorgas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que o governo federal, a nossa atuação diante do governo federal, as nossas estratégias aí, Procópio, junto aos estados, aos municípios, né? O que a irrigação hoje, como estratégia, né? Vem atuando, a nossa atuação, né? E destacando aí o grande potencial que o Brasil tem, né? O Brasil, ele hoje é referência para o mundo em produção de grãos, de alimentos, produção de frutas, de fibras e de bioenergia. Cumprimentar o nosso diretor Marco Neves, né, pela condição também, parabenizar pela condição ontem do seminário, muito importante, nessa parceria que o Ministério tem com a Agência Nacional de Águas. A agência ela vem contribuindo com o Ministério, né, com esse departamento, na formulação da política pública, com uma base de dados mais robustas para que a gente consiga aí, sempre se planejar e usar de forma eficiente, né, os nossos recursos hídricos, os nossos recursos naturais. Os meus antecessores falou da questão do solo, né, de suma importância que a gente dê, como o Denis falou, essa regenerativa, né, do solo, esse respiro. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês, para mostrar de forma ampla, né, do que a gente vem atuando aí na atuação do governo federal nessa pauta da Política Nacional de Irrigação. O Brasil possui o maior potencial de crescimento de área irrigada do mundo, com 53 bilhões de hectares a desenvolver frente ao desafio global de produção de alimentos, de fibras e de bioenergia de forma sustentável e sem comprometer o meio ambiente. De olho nesse potencial hídrico, também para alavancar a agricultura irrigada, reduzir a pobreza e combater a fome, o governo federal põe em prática a Política Nacional de Irrigação, PNI, conduzida pelo MGDL. A produção de alimentos no Brasil movimenta uma grande cadeia que envolve não apenas a gestão de recursos hídricos, como também de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias por onde esses alimentos chegam aos consumidores. É aí que entra a Política Nacional de Irrigação. Ela vem para unir estados, municípios, organizações de gigantes, diversas esferas do governo
para ações conjuntas a fim de aumentar a produção agrícola de forma sustentável e com estratégias de segurança alimentar, e também reduzir os riscos climáticos para a agropecuária, como o desmatamento. Nossa atuação tem como norte a desburocratização do setor com ações inovadoras. Para isso, o MIDR tem desenvolvido diversas iniciativas voltadas à expansão de áreas irrigáveis e produção agrícola sustentável com baixas emissões de carbono. Estamos focados no desenvolvimento das regiões que possuem essa vocação agrícola para aumentar a área irrigada no Brasil, também com ações transversais, levando a outros órgãos e instituições parceiras as suas necessidades. Temos uma carteira de projetos à disposição das regiões irrigáveis para garantir o seu protagonismo na produção de alimentos, eficiência na gestão de recursos hídricos, geração de emprego e renda no setor e retorno de impostos ao governo em benefícios da população. Onde tem política de irrigação, tem integração e desenvolvimento regional. Bom, pessoal, o Brasil é um país com uma vocação diversificada, né? Graças à sua grande extensão territorial, nós temos quase um continente aqui, né? Cada um com a sua vocação. São Paulo tem a vocação para grãos, tem para fruticultura. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos um grande produtor de melão. Aqui temos em Pernambuco também um número grande para exportação de uva e manga, projeto Nilo Coelho. E o Ministério ele vem atuando nessas duas frentes. Vou pedir para colocar aqui a minha apresentação. Vou falar de forma bem sucinta de como essa nossa atuação no setor público e no setor privado, né? Hoje a irrigação no Brasil, ela representa 98% da irrigação no Brasil está no setor privado, Davi. E aí são produtores rurais, né? O Davi é um produtor, já ele vem falar para vocês, produtor de cacau na Bahia. E aí a gente vem apoiando o setor privado através dos polos de agricultura irrigada, né? São regiões com grande potencial aí para expandir a irrigação. E hoje no Brasil nós temos 17 polos reconhecidos pelo governo federal. Nós temos um no Rio Grande do Norte, temos no Espírito Santo, temos 2 no estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, né, Vitor? São Paulo. Temos também no estado de Goiás, 3 polos no estado de Goiás. E aqui, esses polos é uma integração entre os estados, os municípios e o governo federal para integrar essa política pública, né? O Brasil tem um potencial aí para expansão, segundo a Agência Nacional de Águas, pelo Atlas de Irrigação, aí publicado em 2021, para um potencial de 55 milhões de hectares. Hoje nós irrigamos 8,5, né, segundo os estudos, né? E segundo os estudos das universidades, da Exalc e da USP, o Brasil, até 2050, precisa alimentar. Hoje ele alimenta 1/3 da população, 800 bilhões de pessoas, né? E nós vamos garantir segurança alimentar para o mundo. Então, como vamos fazer isso aí com a gestão dos nossos recursos hídricos, né? Eu vou mostrar aqui a nossa apresentação, se puder iniciar. Obrigada. Nosso tema hoje é água e agricultura, né? Mas eu vou falar da nossa atuação, uma ideia geral sobre a irrigação, enfrentando aí os desafios da degradação do solo e da escassez hídrica, né? As questões climáticas a gente vê que é cada vez mais presente no nosso dia a dia, e a gente vem trabalhando aí em parceria com o Ministério da Agricultura na adaptação climática e na mitigação. Então, 3 pontos que eu trouxe aqui. A água é um insumo essencial à produção de alimentos, né? A gente viu aqui o potencial que o Brasil tem. A escassez hídrica e a degradação do solo ameaçam a segurança alimentar. Para isso, o Ministério vem atuando em várias frentes, com 11 universidades, pesquisas, né, inovação, estudos para que a gente possa direcionar aí onde vamos explorar esses 55 milhões, né? E vou mostrar um pouquinho sobre as iniciativas do Ministério para fomentar a agricultura de forma sustentável. Então, pessoal, o governo federal, ele, com a reforma administrativa, agora com a chegada do presidente Lula, nós criamos esse departamento, né? O Departamento de Irrigação, ele foi criado em 2023, né? E a gente vem trabalhando toda essa gestão junto, sobre todo o Brasil, né? O principal objetivo da nossa lei, né, a Lei 12.787,
é expandir a área irrigada, né? Nós temos um potencial enorme, mas a gente quer expandir de forma sustentável, né? Usar os nossos recursos, e aqui eu vou trazer só a título de exemplo, né? Tem países que usam algumas culturas com poucos recursos hídricos, né? Inclusive culturas para exportação. Então, essa é a ideia, que a gente consiga usar de forma mais eficiente aí os nossos recursos hídricos. Promover o uso eficiente dos recursos hídricos e energéticos, né? Também vou falar um pouquinho para você sobre essa atuação. Irrigação, ela precisa, Rodrigo, de água e de energia, né? Sem isso, a gente não consegue desenvolver regiões. Eu vou trazer a título de exemplo o projeto Nilo Coelho, né? Que é um projeto de grande sucesso aqui no estado de Pernambuco, né? Hoje exportando manga, uva, mas temos também goiaba, mamão, morango, enfim. É um PIB de quase 5 bilhões desse projeto. É um projeto ligado à Codevas, né, que é o nosso braço executor, né, juntamente com o Denox, também é um braço executor do Ministério, e vem apoiando aí na execução desses projetos. Né? De um lado, a gente trabalha nessa questão dos projetos públicos e de outros projetos privados, que são os polos de agricultura. Então, a ideia é estimular a segurança alimentar. Como eu falei, o estudo, eles apontam que o Brasil vai precisar garantir segurança alimentar para o mundo. Até 2050, nós vamos precisar aí alimentar mais 2 bilhões de pessoas. Os estudos apontam que o Brasil vai garantir 60% dessa segurança alimentar para o mundo. Então, a ideia é incentivar cada vez mais pesquisas, inovação, né, trazer capacitação, entender aí a questão do manejo do solo, como é que nós vamos atuar aí com grande na gestão dos recursos hídricos. Né? O nosso principal objetivo é aumentar a produtividade e a qualidade da produção agrícola, contribuindo para a segurança alimentar. Bom, pessoal, hoje eu trouxe esse painel aqui, né? Hoje o Ministério ele tem uma secretaria, a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, né? Responsável por garantir a segurança hídrica no Brasil. São 4 departamentos e o Departamento de Irrigação é um deles, né? Através da formulação de políticas públicas, da gestão integrada dos recursos hídricos e do apoio à infraestrutura. Então, temos um departamento que trata da transposição do São Francisco, outro departamento de obras hídricas, né, na construção de barragens, o nosso departamento, e mais um departamento aí que cuida aí nela, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a nossa instância máxima de recursos hídricos no Brasil. Então, a ideia é desenvolver a agricultura irrigada com o uso racional dos recursos hídricos na implantação e gestão de obras estruturantes. Meu tempo já acabou, mas vou passar aqui rapidamente. Né? Dos instrumentos para regulamentar a irrigação, Rodrigo, no Brasil, é a regulamentação da lei, né? Nós estamos trabalhando nesse decreto aí, junto à Casa Civil, à Presidência da República, para publicar o decreto que regulamenta a lei de 2013. Também estamos trabalhando, já a nível de presidência, a criação de um conselho, a instituição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e também outras ações, né, para incentivar a irrigação, incentivos fiscais e um plano nacional de irrigação. Isso é importante trazer, né, diante desse cenário de 55 milhões, Larissa, o que é que vocês pensam? Né? Então, junto aos estados, a gente já teve uma atuação muito forte aí com o estado de Goiás, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. Vamos começar também com o estado do Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba. Qual é o planejamento para a irrigação de cada estado? Então, esse Plano Nacional de Irrigação, ele vai ser um plano orientador de diretrizes com metas para os estados, para que a gente consiga trabalhar de forma mais integrada. Bom, pessoal, o Ministério também ele vem atuando em vários diagnósticos, né, estudos para que possa subsidiar os nossos produtores rurais, seja na questão de recursos hídricos, seja na questão aí do manejo do solo, né? A título de exemplo, eu trouxe aqui monitoramento da bacia ali no estado de Goiás, um projeto ametista bem interessante aí, realizado pelo Instituto Federal. Também temos uma parceria com a Embrapa Territorial aí para indicar, né, a criação de um indicador de expansão. Hoje o Brasil ele cresce 400 mil hectares por ano, né? São 8,5. Esse dado é o dado da Agência Nacional de Águas, como eu falei, mas a gente precisa ir monitorando ano a ano. Aproximadamente nós já estamos a mais de 9 milhões, né? Mas nós estamos desenvolvendo esse estudo aí com a Embrapa para ter esse número exato. Bom, para não ser muito redundante, né, falei aqui dos polos. Os polos ele têm um papel de ouvir o setor, ouvir o nosso produtor, quais são as principais demandas. Né? Nós realizamos uma oficina
no Estado, né, com os produtores, trazendo aí os secretários de Agricultura do Estado, secretário de município, no Estado da Bahia, onde o Davi é o coordenador do polo, né, só para exemplificar para vocês, né, nós montamos uma carteira de projetos, entendemos ali quais são as principais dificuldades, seja na infraestrutura hídrica, no levantamento de informações, de dados. Então, tudo isso é elencado pelos próprios produtores rurais para que a gente consiga aí impulsionar a produção de alimentos, né? A ideia é fortalecer a governança, né, de tudo, de nossa atuação, né, para onde estamos indo, com muita gestão, ampliando aí a eficiência do nosso setor público e do privado, né? Aí, como eu falei, são 17 polos hoje no Brasil, né, em 12 estados da federação, um alcance de 1,5 milhão de hectares irrigados, né, e um potencial para chegar aproximadamente a 10 milhões. Bom, nosso principal objetivo é expandir com governança, né, uma articulação entre as instâncias federais, municipais e estaduais, junto aos órgãos gestores, reguladores e os usuários, tá? Com cooperação, com informação técnica, com dados, né, estudos de universidades e também trazendo aí os comitês de bacia como estratégico para a gente avançar aí nesse número. Há muitos desafios, né? Como eu falei, as questões climáticas são uma realidade, né? As pressões também, os mananciais, o conflito pelo uso da água. Nós temos ali uma região com grande potencial, né, Marcos? A Bacia de São Marcos, ela envolve 3 estados, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Então, há um conflito pelo uso, um potencial para 200 mil hectares nessa região, e há um conflito pelo uso da água. Então, a gente vem trabalhando em cooperação com outras pastas ministeriais para que a gente consiga aí avançar nesse grande número. A ideia é que a gente trabalhe também em parceria com outros ministérios para ampliar a nossa infraestrutura, facilitar o escoamento de alimentos e inclusão produtiva regional. A nossa perspectiva é fortalecer cada vez mais a gestão integrada do uso da água e do solo, né, ampliando a nossa atuação aí nos polos de agricultura irrigada, sobretudo em áreas estratégicas, não só para o nosso garantir o mercado interno, mas para a exportação. Bom, pessoal, esse já é o último, já passei bem do meu horário, né? A água é um vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável. E aqui, Marcos, a gente sempre conversa dessa forma, né? Onde há irrigação, há desenvolvimento. Então, a gente vem defendendo essa pauta aí para expandir, para que a gente possa garantir segurança alimentar, desenvolver regiões, gerar emprego e renda aí para as regiões. O Departamento de Irrigação, ele atua em ações para promover segurança hídrica, segurança alimentar, sustentabilidade no uso da água e no solo. E cooperação e planejamento são chaves para o futuro da irrigação no Brasil e no mundo. Obrigado a todos e passo a palavra aqui para o Denis. Obrigado, Larissa, pela apresentação aí. Quando você citou sobre a água e a agricultura, você pautou bastante a questão da gestão, né? Isso. Então, assim, a gente espera, né, que com esse esforço aí demonstrado pelo governo no fortalecimento da irrigação, também acho que é imprescindível que haja esse fortalecimento do sistema de gestão integrada dos recursos hídricos, né? Então, que essas duas coisas andem juntos, né? Então, passo a palavra agora para o próximo apresentador aqui, o Davi, deixa eu ver que são meio-dia, vai atrasar um pouquinho. Peço a paciência dos senhores aí por causa do almoço. Mas, Davi, você tem a palavra. O Davi é o diretor. O Davi é o presidente da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA. Eu vi aqui que ela citou que você é produtor de cacau. Também. Você acertou então, né? Porque o mundo está precisando cada vez mais de cacau. Cada vez mais a gente come chocolate que não é chocolate, né? Calma que o Brasil vai resolver esse problema. Tá bom. Mais um problema. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado. Eu tenho tantos slides ali, mais do que segundos naqueles 10 minutos. Então, vou tentar ser mais breve possível. Alguns slides eu vou passar, até porque já foi falado pelos nossos colegas aqui que nos antecederam. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho da importância, né, que é a irrigação para a agricultura, né, uma tecnologia hoje que ela precede, né, quase praticamente a história. Muitos estudam ali
a origem da irrigação lá no Egito, mas hoje já tem registros lá da época da Babilônia, então é uma coisa que ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento de uma sociedade, né? Não tem como desvincular o desenvolvimento social, né, da prática da irrigação. É claro que uma irrigação utilizada há quase 6, 7 mil anos atrás, né, hoje ela pode ser modernizada, ela está sendo modernizada para se tornar cada vez mais eficiente e gerenciar melhor os nossos recursos hídricos, né? A irrigação no Brasil ela é trazida ali juntamente com a migração da Europa, né? Então começa ali no sul do país, expandir por todo o Brasil. Assim como não é diferente, acompanha o desenvolvimento agrícola brasileiro. Hoje ele praticamente permeia todas as culturas, né? A gente tem que entender que muitas vezes quando a gente fala de irrigação, se fala muito de pivô central, como foi citado aqui, mas que na verdade, quando a gente fala em criação da cadeia animal, todos os animais dependem ali da dessedentação animal, né, para que se consiga desenvolver a própria piscicultura, enfim, não é somente a agricultura que demanda de água, né, mas todas as cadeias agrícola e pecuária, né, para assim especificar. Então, já foi falado aqui a importância, né, a própria FAO posiciona o Brasil como um importante e fundamental país para alimentar o mundo, né? Isso é uma coisa importante, a gente entender o nosso papel no mundo, né? Não é simplesmente na minha cidade, não é simplesmente no meu estado, na minha região ou para dentro do Brasil. Mas hoje o mundo olha para o Brasil como uma entidade importante para gerar comida para o mundo, né? E aí tem algumas situações engraçadas. Eu até gostaria de fazer algumas ressalvas, né, da apresentação que foi posicionada pela Emater aqui, que fala, o Brasil usa 70%, né, das águas outorgadas, né, para produção. Muita gente ouve que usa 70% da água do Brasil. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Não tem como usar 70% da água do Brasil, né, não é nem legal isso. E o segundo também que ele citou, né, que é produzir, demanda-se ali em torno de 15 mil litros para produzir 1 quilo de alimento. E a gente ouve muitas vezes por aí também que a gente exporta água, né? Porque vai junto com a carne lá. Imagina a gente exportar 15 mil litros dentro de 1 quilo. Isso começa a se analisar que fisicamente é impossível, né? 15 mil litros pesa 15 mil quilos. Então não tem como um bife de 1 quilo pesar 15 toneladas. Então são alguns ajustezinhos que a gente precisa para diminuir uma falsa impressão quanto à questão do uso da água e principalmente da competência do Brasil no uso desse recurso hídrico, né? Eu vou mostrar para vocês a primeira importância, né, do que é a tecnologia, e aí a gente pode observar, por exemplo, que 12% da área agrícola do mundo é irrigada e produz hoje 40% da alimentação mundial, né? Então, olha a importância do que é a irrigação para a questão da eficiência ali do uso do espaço produtivo. Isso não acontece apenas no mundo, se repete aqui no Brasil, inclusive com algumas eficiências muito maior, que eu vou citar logo mais. A sustentabilidade dos sistemas irrigados, né, estratégico para promover a segurança alimentar, otimiza a produção agropecuária, aumenta a produtividade das áreas em até 3 vezes, né, quando a gente fala aí 2,5 safras, até 3 vezes, além de uma estabilidade de produção, né? A gente fala muito de variação climática, onde você tem essa variação entre um ano e outro, o que é normal, né? De certa forma, o produtor de sequeiro, ele é acostumado com aquilo, mas infelizmente aquilo impacta na quantidade de toneladas que você oferece ao mercado de produtos de alimento, né? E a irrigação ele vem para estabilizar isso, né? Então, em épocas de clima normal, você consegue irrigar menos e consegue ter uma boa produção. E nas épocas onde não chove tão bem ou não tão bem distribuído, principalmente aqui no Nordeste, você consegue também entregar uma quantidade satisfatória de alimento para o mercado, e isso traz direto e indiretamente impactos sociais, maior fornecimento de alimentos, alimentos mais baratos, mais acessíveis. Que é o caso do impacto social que eu acabei de citar, né? Então, preços dos alimentos mais acessíveis, aumento da oferta de regularidade dos produtos, e não é preciso, né, expandir sobre novas áreas para aumentar a produção, basta aumentar a produtividade, que isso é o que a gente tanto bate quanto a questão do uso da irrigação. Então, aqui vem algumas informações, né, que já foi citado aqui pelos meus colegas mais cedo, mas tem a questão
o potencial efetivo, né, de 13,7 milhões de hectares, com projeção de crescimento aí de 250 mil hectares por ano até 2040. Lembrando que esses 13,7 foi um estudo das universidades e de órgãos de pesquisa, onde mostra as condições ideais, onde você tem disponibilidade hídrica, disponibilidade logística, e a gente está brigando com o MDR para conseguir energia. Mas que eles estão correndo atrás para a gente. Mas, enfim, são condições favoráveis ali para que se haja essa expansão. Inclusive, em muitas situações, também citado aqui mais cedo, de áreas degradadas de pastagem, onde a gente pode usar a tecnologia da irrigação, né, e de recuperação de solo para conseguir fazer a reversão de áreas que têm baixíssima índices de produtividade, se tornar polos produtores, né, e importantes aí para atender o mercado nacional e internacional. Então, ali tem um resumo, né, sobre a expansão ali em pastagens, em torno de 26 milhões de hectares e 26,7, quase 26,7 milhões em relação à intensificação na agricultura de sequeiro. Aqui é a questão da distribuição, né, da área irrigada hoje no Brasil. 35,5% de cana fertirrigada, que seria um caso de complementação, né, o uso da água para complementação ali. 15, praticamente 16% aqui do arroz, 9,1% da cana irrigada, 5,5% de café, né, demais culturas em pivôs centrais de diversas culturas aqui, mais normalmente voltado para a parte de grãos e fibra, né, 16,6%, e demais outras culturas também ali com, 17,6% e 16,4%, mais ou menos distribuído com mapas que vocês já viram também em outras apresentações. Aqui a gente vem repete-se, né, aquele número que a gente observa a nível mundial, né? Você tem ali 12% do parque cafeeiro, porém a área irrigada são responsáveis por 30% nacional de café. Então você começa a ver o tanto que a irrigação ele consegue entregar mais para a população em detrimento de uma área de sequeiro. E algumas culturas, no caso do arroz, que existe uma total dependência da irrigação, né? 90% da produção nacional de arroz, né? A irrigação, no caso do arroz, é responsável por 90% da produção nacional e representa 77% da área plantada, né? Então, hoje a gente, se não tiver irrigação, praticamente não tem arroz, né? E eu estou falando até para o mercado nacional mesmo, porque nós não somos exportadores de arroz significativo. E ali tem um dado bem importante, né? Então, o uso da água passou de 18 mil metros cúbicos por hectare, 4,5 toneladas, para 12 mil. Então, mostra a questão do ganho de eficiência em relação à média nacional, à média mundial, né? Hoje nós temos tecnologia da parte não só de pivôs e micro irrigação, irrigação convencional, mas até mesmo da parte de inundação, que normalmente é utilizado para o arroz, na parte de gestão, onde você consegue produzir mais utilizando menos água. Nós também somos referência no mundo em relação a isso. E aí você tem a segunda e terceira safra, no caso do feijão, onde você entra estabilizando o fornecimento do feijão no país, fazendo rotação de cultura, né? Então você tira a soja, que normalmente é uma cultura muito convencional nos pivôs, só que no sequeiro, vou falar do caso do Nordeste, dificilmente você conseguiria fazer uma segunda ou uma terceira safra. Com o advento da irrigação, normalmente você vai vir com culturas como milho, né, e feijão, né, que atende diretamente aí a cesta básica nacional. Hortaliça é outra cultura que, se não houvesse irrigação, dificilmente a gente conseguiria atender ao mercado nacional, né? E aqui, com um toque muito importante, porque hoje, basicamente, a hortaliça nacional ela é fornecida através da agricultura familiar, né? E normalmente ao redor ali, que margeia os grandes centros urbanos, né? Então, é uma alternativa voltada para o produtor rural da agricultura familiar e atende diretamente, impacta ali o abastecimento desses grandes centros. E que alta dependência também da irrigação. Se não existir irrigação, não tem como ter a hortaliça hoje no Brasil. Não vou citar fruticultura, foi já bem falado aqui pela diretora Larissa, que os polos que estão muito próximos aqui de Pernambuco, hoje é referência em exportação, né? O maior exportador de frutas hoje no Brasil é a região aqui de Pernambuco e Juazeiro, né, do Vale do São Francisco, justamente sendo possível através da irrigação. E vocês, qualquer pessoa que conheça, né, ou que entender um pouquinho o impacto disso para aquela região,
o tanto que transformou o IDH e o desenvolvimento em relação à questão do semiárido, né? Lembrando que nós estamos falando de regiões aí que vão chover em torno de 500 milímetros, né? E que a irrigação faz toda a diferença para o desenvolvimento social ali daquela região. Pecuária não é diferente, até mesmo a intensificação aqui da produção de carne, né, nas regiões tem o apoio da irrigação para você intensificar a pastagem, e intensificando pastagem você produz mais alimento, atende o mercado em muito menos áreas, né, principalmente a pecuária, que é tão mal falada aí por a questão de pastos degradados. Já foi falada a questão da importância, mas esse aqui é mais importante, mapa. Isso aqui resume por que o Brasil ele é tão visto pelo mundo como uma das soluções para a produção de alimentos. Aqui, basicamente, mostra em barra as terras cultiváveis e a linha ao fundo, a área rachurada, a disponibilidade hídrica. Então, em resumo, você fala assim, pô, o Sudão tem muita área para se produzir, por que não se produz lá? Porque não tem disponibilidade hídrica, né? E você já tem situações ali, por exemplo, o próprio Estados Unidos, que foi citado mais cedo, e China, que tem alta disponibilidade hídrica, mas já não se tem mais terra para explorar. Quando você faz esse tipo de análise aqui, mesmo caso de Argentina, Congo, Austrália ali, que tem muita terra, só que não tem disponibilidade hídrica. E quando você vai entender, né, aí são situações de Brasil e Rússia, com detalhe, Rússia fica embaixo da neve um bom período do ano, e aí você tem uma zona tropical brasileira com muita terra, muita disponibilidade de água, e essa não é uma informação que somente o brasileiro conhece. O mundo olha para isso, e é por isso que todo mundo entende, vê, enxerga, que é muito importante esse papel natural que o Brasil tem para continuar alimentando a crescente população mundial. Meu tempo já acabou, então vou tentar acelerar ao máximo aqui os próximos slides. Mas aqui vem a questões do SG, né, tão cobrado, tão falado do SG em relação ao mundo, né, e a gente tem que entender que nós temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo hoje, né, a Lei das Águas, Agricultura ABC, Contribuição Nacional, as NDCs, né, e os acordos multilaterais que nos exigem o cumprimento do nosso Código Florestal, até mesmo para certificações internacionais. Então, a gente tem que se orgulhar disso. Do brasileiro produz alimento, ele tem que não só produzir um alimento, mas ele tem que saber que ele está produzindo o alimento mais sustentável do mundo. E o mundo precisa saber disso. A parte social, normas trabalhistas, né, que nossas normas trabalhistas também são normas realmente equiparadas a normas europeias. Né, então, e sinceramente, eu acabei de vir da Europa semana passada, a gente tem muita coisa aqui que eles não fazem. Tá? Então, tenho orgulho também de falar que quando a gente produz alimento aqui no Brasil, a gente também tem um nível, né, de entrega na área social realmente satisfatória. E aí, mais uma vez, basta a gente ver o que os projetos da Codevas fazem na revolução, né, de regiões ali de semiárido e o impacto social na área de trabalho, geração de renda e tudo mais, em regiões antes desérticas, né, semiárido, e agora produtoras. E governança, né? Unidades familiares, sucessão, assistência técnica e propostas institucionais. E muito importante a parte da sucessão aqui, porque a irrigação, mais uma vez, começa a dar uma luz para muitos povos que antes migravam, né? Muitas sociedades que migravam para a zona urbana, agora estão vendo soluções de produzir, de gerar renda e ter uma sucessão familiar no campo. Eu vou passar isso mais rápido, isso aqui já são dados ali de 2010, 2019, que foi imposto aos produtores brasileiros para que a gente pudesse fazer redução de carbono. Né? Nós batemos a 115%, né? E então, assim, cumprimos o nosso papel que foi exigido. Né? E agora nós temos novas metas no Plano ABC+, e inclusive a irrigação é uma delas. Né? Então, sistemas de irrigação em torno de 3 milhões de hectares, a nossa meta é ampliar, né? E a meta de mitigação ali de 50 milhões em carbono. Situações que a gente já faz na prática, né? Integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, né? Que inclusive nós temos fóruns aqui nacional, institutos nacionais que fomentam o plantio direto. Isso não é o primeiro ano que a gente faz, não é uma novidade, né? Vem lá da década de 80, o fomento dessa tecnologia, 70, 80. Recuperação de pastagens degradadas, florestas plantadas, também somos referência, enfim. A produção brasileira hoje ela pode se orgulhar e andar de cabeça em pé
quando a gente fala de ESG, quando fala de sustentabilidade, né, muitas vezes aí algumas pessoas trazem casos muito pontuais, né, mas hoje o Senar, para vocês terem noção, vou falar Bahia, da minha casa, né, 100% dos municípios baianos são atendidos pelo Senar para a parte de capacitação. Inclusive, alguns cursos de capacitação que a gente tem aqui é o Pra Valer, né, Programa de Regularização Ambiental do Produtor, o Retifica-Car, né, que a gente dá o apoio ali para o produtor rural, né, para se regularizar quanto à situação do CAR, Paisagens Rurais, Rural Sustentável, ABC Cerrado, são todos programas hoje que estão disponíveis na grade, né, do Senar, de projetos da CNA, para que a gente consiga atender esse Brasil que tem um tamanho continental, né? E aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Tanto cartilha quanto os cursos EADs que a gente disponibiliza na nossa grade também sobre mudanças climáticas e agricultura, né? E sistemas agroflorestais que a gente fomenta para que os produtores tenham acesso, né? E tenham esse nivelamento sobre a importância, no caso, não só da gestão hídrica, mas de como lidar também com as mudanças, como mudanças climáticas, preservação de águas e tudo mais. Esses são projetos ativos, né? Existe uma vastidade de projetos que já foram concluídos lá dentro. A gente fala aqui das mudanças climáticas, né? Continuar no melhoramento constante de práticas conservacionistas, extensão rural, assistência técnica, né? E gerencial junto aos produtores rurais brasileiros, isso é muito importante. Não adianta a gente ter a pesquisa presa dentro de uma Embrapa, presa dentro de uma universidade federal, a gente precisa que essa informação chegue lá no produtor. Melhoria da qualidade de vida das famílias rurais e fixação no campo, já falei sobre isso, eficiência no uso da água dentro dos processos produtivos rurais, a gente tem um caso lá do arroz, conservação de água e solo, capacitação e aprimoramento do conhecimento setorial na política e gerenciamento de recursos hídricos, pesquisa e tecnologia sempre pautando o processo produtivo do Brasil, diálogos entre os diversos setores e segmentos pactuando caminhos prósperos, por isso que eu agradeço esse convite aqui de hoje, para a gente ter a oportunidade de bater esse papo, né? Só para me encerrar, reservação de água, isso é muito importante, né? A gente, inclusive, aproveitar que nós estamos aqui no Nordeste brasileiro, e é muito interessante que hoje a gente ouve mais falar de reservação de água lá no Rio Grande do Sul, né, no todo o sul do país, principalmente pelas crises hídricas que eles tiveram, do que no Nordeste, que praticamente vivemos, né, com a crise hídrica desde, pelo menos, que eu conheço de Nordeste, né? Então, é uma discussão que a gente tem que se posicionar partindo daqui, porque eu sou baiano e eu, de vez em quando, eu tenho que embater com um monte de gaúcho, né, que passou um tempo agora sem água, com muita água, agora sem água, como se o problema hídrico fosse só lá, né? E hoje o nordestino, ele praticamente nasce e morre com problemas hídricos, e é incrível quanto o sulista se posiciona muito mais para votar a lei, para aprovar a lei de reservação de água, do que o nordestino. Então, acho que a gente não está fazendo nosso dever de casa. É estranho como nós somos cômodos com a escassez hídrica, né? Eu acho que a gente acabou acostumado e cultuando viver assim, e, na verdade, não deveria ser, né? A gente tem soluções, tem tecnologia para reservação, barragens, enfim, uma infinidade de ferramentas hoje tecnológicas que a gente pode utilizar para fazer a gestão, né? E aqui não é diferente, a gente tem uma grande transposição do Rio São Francisco abastecendo as cidades aqui do estado, e isso é uma tecnologia que a gente tem que pensar sempre, né? Afinal de contas, a água é importante tanto para a dessedentação, para a agricultura, para a dessedentação animal, mas principalmente para a dessedentação humana. E é isso a minha apresentação. Peço desculpa ter estourado o tempo. Fico à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Davi. Explicitou aqui o potencial de produtividade das áreas já existentes e que com isso não há necessidade de avançar em áreas de proteção permanente, né? Então, isso é bastante importante. Também destacou aqui que essa irrigação ela é aplicada nas áreas mais planas, né? Então, são áreas que têm potencial agrícola, né? Têm aptidão agrícola para esse processo, né? Então, com isso a gente não tem problemas de erosão. E aqui eu quero até destacar numa das imagens aqui que quem já viu uma pastagem sob pivô central que utiliza irrigação, vocês vão verificar que a adequada cobertura de solo, ela em si, ela já promove uma adequada proteção do solo. Ela tem uma quantidade de risosfera mais intensa. Então você trabalha essa questão que o Rajar aqui destacou sobre a agricultura regenerativa, né? Então ele é bastante interessante
do ponto de vista de microbiologia do solo. E também da parte da estruturação do solo. E também, Davi, eu queria aqui agradecer o destaque que você deu na questão da extensão rural, né? Porque não adianta a gente ter pesquisa que fala numa linguagem difícil, senão você não tem um agente que vai lá e fala na linguagem do produtor, que ouve o produtor, principalmente, aprende com ele também, e coloca o produtor como elemento-chave no processo de regeneração daquele solo ou do ambiente produtivo. Tá? Parabéns, Davi, mais uma vez aí pela apresentação. Eu verifiquei aqui que horas são, deixa eu ver. Não consegui terminar até o meio-dia, o que tem 1 hora de atraso, quando eu consegui reduzir para metade. Eu vou pedir, então, com essa meia horinha de atraso, que a gente vai tentar terminar a 12h30, e vou pedir, passar a palavra para vocês aí, 2 perguntas, tá? Para quem quiser. Vou pegar os 2 aqui, por favor. Só para pedir para você se identificar, antes da pergunta. Bom dia, Eduardo Topázio, do INEMA, que é o órgão de recursos hídricos e meio ambiente do Estado da Bahia. É só uma reflexão. Eu acho que irrigação realmente ela é fundamental, inclusive que ocupe terras degradadas para melhorar a produção. Eu me lembro que 2 décadas atrás, um baiano chamado Mangabeira Unger, similar, você tem o nome também, você é baiano, mas tem o nome internacional, né, americano, em inglês, que ele falou exatamente isso na FIEB, na Bahia, e a gente não evoluiu muito nesse sentido. E outra questão que eu quero chamar a atenção é que, quando eu tive prática, inclusive com o pessoal da IBA, mais de 2, 3 vezes, e a gente verifica a realidade bem diferente, a gente tem que reserva legal que tem que ter preservada, mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um zoneamento em atos de grandes processos irrigantes, com esses grandes canais, porque a vida vai além de nós que estamos aqui. E a gente tem se debatido muito frequentemente com mortandade de animais em canais. Então, a gente tem trabalhado com a possibilidade de fazer esses canais mais naturalizados. Então, essa é uma reflexão que eu coloco, porque a gente tem que pensar além da gente aqui. A gente sabe que é um grande produtor de alimento, que é essencial para todos nós, mas também tem vida que nós dependemos, mesmo que a gente acredite que não, delas, que é a questão da vida das espécies que vivem nessas áreas. Então, era só um levantamento, uma reflexão, saber se vocês têm trabalhado com essa possibilidade. No oeste da Bahia, a gente tem grandes canais que têm bloqueado o acesso de espécies, tendo muita mortandade. No ano passado, aumentou enormemente essas mortandades de animais, lobos guarás, outros tipos de animais, nesses canais de irrigação. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer um paralelo com essa questão. Todo produtor rural é um apaixonado pela sua terra, né? Está aqui o representante da Única, e eu coloco que, da mesma forma que ele produz energia, né, através da cana e tudo mais, o que os outros produtores estão fazendo é produzir energia para o nosso consumo, né? E no final das contas, tudo é energia, né? Energia para o ser humano, energia. E a Ana está sempre participando dos nossos encontros também. Eu queria fazer um paralelo com vocês e fazer uma reflexão. Há 20 anos, se a gente pegar, eu tenho um pouquinho mais de 40, há 20 anos, eu era criança, mais jovem e tal, a gente andava no meio das estradas, o seu vidro ficava cheio de mosquito batido, alguma coisa assim, né? Vocês percebem que hoje não tem mais isso? Ou alguém desapercebeu? Então, assim, a gente, de fato, tem os grandes animais, os pequenos animais, e a ideia é justamente essa: quanto menos agressivo, não somos contra, novamente, o que a gente precisa ter em mente é, se não há necessidade, para que colocar um insumo agressivo? Então, vamos buscar um equilíbrio, vamos buscar uma regeneração, né? E aí eu vejo a CNA fazendo um trabalho, né, de formação tão grande. Então, o que a gente entende é que o produtor precisa ter esse conhecimento, e levar esse conhecimento é a função do governo, a função dos comitês, a função da sociedade civil organizada ou patronal, se for o caso. Então, eu faço jus aí, eu compreendo e manifesto positivamente. Acho que a gente tem um caminho muito bom, né, para seguir, e eu acho que junto a gente pode fazer melhor. Próxima pergunta. Eu sou Atadeu Ferreira, sou da Codevasf, presídio.
Eu trabalho já nesse segmento de irrigação, para contínuo na parte de sustentabilidade, já há um certo tempo. E com o advento da revitalização, inclusive, que foi um caso aqui, a gente tem como espelho o Bacia de São Francisco, que era compensação para a transposição, e então veio a discussão da questão de você ampliar a irrigação na parte de pastagem. Minas Gerais fez um levantamento, eu participei desse trabalho, inclusive junto com a Universidade Federal, com a USP, lá com o Durval Dourado, não sei se vocês conhecem, foi meu contemporâneo de pós-graduação, ele me convidou para participar disso. Então, esse processo levantou um número muito grande. Agora, a questão da pastagem degradada, eu não vejo assim, muita mudança de paradigma você trabalhar em cima disso. O que acontece na pastagem é que é manejo inadequado. Você coloca lá na pastagem capacidade de suporte acima do pasto, não faz rodízio, não faz tecnologia nenhuma e a pastagem vai embora. Esse é um aspecto que eu acho que deve ser analisado. Outra questão também é com respeito ao que foi falado aqui da tipo de revitalização numa linha ou na outra foi isso, porque o foco nosso todo é água. Todo o foco nosso é água. E as áreas que nós trabalhamos, onde as áreas de recargas, não vai ampliar, não vai desmatar mais, nós estamos, a meta é exatamente essa, é aquilo ali, a agricultura, onde você planta grão, você planta, tem a pastagem, então você tem que trabalhar ali dentro com manejo adequado de solo e água. E essa discussão nós já conversamos já na década de 2010, nós tivemos uma discussão lá na CNA sobre isso. E o objetivo era chamar as entidades financeiras, os bancos, para eles colocar pelo menos um percentual no financiamento, né? No caso era o Banco do Brasil, o Banco BNDES, a Caixa Econômica entrou depois, no sentido do produtor pelo menos recuperar essas áreas, eu diria as áreas de reserva, a APP, mas dentro da área parcelar, na área de atividade econômica dele, que é ali que de fato que está a área de recarga. A nascente é uma torneira. A nascente, se você limpar ela, você protege a área ciliar, você protege a nascente para não entupir aquele água e para outro caminho. A água existe. Então, você vai ter que atuar na área parcelar. Na área parcelar, onde a agricultura é desenvolvida, que é a área de recarga. Então, o manejo de água e solo tem que ser adequado. Ele não pode ser só falar que vai ser feito. O rapaz aí da Emater, ele falou da compactação de equipamento pesado, compacto solo, isso aí é perfeitamente corrigível, né? Questão de orientação do plantio e esse pacote tecnológico. Então, a minha pergunta, ou sugestão, é que da gente, de fato, viu, doutora Larissa, da gente, de fato, sentar para discutir essa questão com mais palpável a respeito das práticas de recuperação de área degradada. Aqui na região Nordeste, o semiárido, quando você faz um plano fiscal para irrigação, você não considera chuva. Porque você sabe que não vai chover mesmo. Então, aqui é reservação hídrica. O solo é raso, tem dificuldade de filtração. Já na região Goiás, Centro-Oeste, onde o solo é mais... você tem perfil de solo, chove, é exatamente onde a agricultura, onde tem os polos que foram citados aí, essa região nós temos que ter um outro tipo de tratamento. Então, eu queria saber do senhor Davi, porque o peso que a gente tem mesmo é a grande agricultura, que ela é fundamental. O Guazinho, no passado, brigava aí com a questão do transgênico, né? Você mesmo citou aí agora, produção de alimento. Hoje, o negócio hoje é o agro mesmo. É peixe, é o grão, a soja produz para carne, aquela história toda aí. Como vocês estão vendo isso e qual o planejamento de fato? Porque nós temos que trabalhar a curto prazo. Nós vamos atacar e não mudar muito a questão. Porque irrigação, para irrigar essa área toda que está sendo prevista, eu sou lá do sul de Minas. Lá é café. Lá você não tem água para todo mundo para irrigar café. Como é que nós vamos mais? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Tá, eu vou começar a responder por partes aqui, eu vou ver se eu consigo entender até a pergunta. Mas, primeiro, até foi comentado sobre a questão da agricultura e da pecuária, e quando a gente fala de pastagem. Mas, por exemplo, a gente usa braquiária, que tem
raízes extremamente profundas para fazer descompactação de solo. Então, a gente usa o que a pecuária tem como seu insumo básico para você fazer uma rotação de cultura e recuperação de área nos próprios pivôs, por exemplo, né, que são áreas intensivas, né, além de questões de rotação de cultura, até mesmo para tratamento biológico de solo e tudo mais. Então, não existe uma única solução, e isso é importante, né, porque de vez em quando a gente carimba uma única solução e acha que aquilo vai resolver o problema ad eterno, né? E eu vou botar uma discussão agora bem polêmica, inclusive, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles estão analisando a questão do plantio direto, se eles não têm que rotacionar com outra tecnologia, porque faz 30 anos que eles estão fazendo plantio direto e eles acharam que o plantio direto por si só ia resolver todos os problemas, né? E agora estão analisando hoje quanto à questão de compactação de solo lá, em relação às grandes cheias que deu no Rio Grande do Sul, né? E a própria Embrapa mesmo está se posicionando que vão ter que fazer alguma coisa para mexer no solo, né? Para melhorar a descompactação. Se vai ser utilizando algum tipo biológico ali no caso, como um plantio de braquiária, ou se vão fazer uma descompactação mecânica e depois voltar ao ciclo, né, de plantio direto, eles ainda não têm uma formatação pronta ali, desenhada, né? Mas uma certeza foi falado aqui mais cedo por alguém que eu não me lembro quem. Cada solo tem uma realidade, existe uma infinidade de tecnologia, não tem uma única solução, e isso é para tudo, né? É muito comum, de vez em quando, algumas pessoas chegar na nossa propriedade e falar: por que você não usa gotejo? Né? Falando nos gotejos, porque minha região lá não chove 500, 600 milímetros. Lá chega a chover de 600 a 1000. Então, eu tenho 6 meses de chuva muito bem definido, faz com que as raízes do bananal se espalhem, e depois entra 6 meses de seca muito intensa, faz com que o bulbo, se eu trabalhasse com irrigação de gotejo, se concentraria muito ali no bulbo da planta, e eu teria um grande impacto de perda de raiz, e esses ciclos de 6 em 6 meses tornariam uma agricultura que é perene, deixaria de ser, né, por questões de muito sofrimento daquela planta. Então, parece que, como eu falo, de vez em quando o pessoal quer resumir a agricultura irrigado em pivô e em soja, e não é. Existe uma infinidade de culturas, como a gente comentou agora há pouco, seja da nossa cesta básica, né, que é o arroz e o feijão, até hortaliças, que são perimetrais a grandes centros, voltado para uma agricultura totalmente ali familiar, até culturas realmente que são relevantes para o mercado internacional, né? Então, não tem como a gente ter uma solução para tudo, né? Cada região é uma região, cada solo é um solo, cada bacia hidrográfica é uma bacia, e a gente precisa, sim, de muita ciência, muita pesquisa, né? Muita extensão rural, para que o produtor, no final das contas, lá na ponta, né, consiga ter acesso a tudo isso que a gente discute aqui nos fóruns, né, nos centros de pesquisa. Mais alguma observação? Bom, gente, chegando então, vamos chegar aqui ao final do nosso painel, né? Reiterar o agradecimento aí mais uma vez para a organização do evento por ter nos oferecido essa oportunidade, agradecer a todos os palestrantes aqui por ter dedicado o tempo, o esforço aqui, parte técnica também, muito obrigado, tá? Em nome aqui da organização do evento, e a gente espera que nas próximas edições, né, do Fórum Brasil, que a gente continue sendo esse grande indutor aí de mudanças de comportamento, de orientações, de ajustes, né, de esclarecimentos que o Fórum Brasil tem proporcionado para a gente aí também na primeira edição, na segunda e na terceira edição, que vai ser lá em São Luís do Maranhão, né? Então, gente, um forte abraço a todos, muito obrigado.